Muito boa noite, estamos começando neste momento o programa Conexão 27, aqui pela TV Mato Grosso. Nosso entrevistado desta noite é Júlio José de Campos, deputado federal do Democratas. Obrigado, deputado Júlio Campos, pela sua presença aqui hoje. Uma boa noite ao senhor. Comigo aqui também, participando dessa entrevista, os jornalistas convidados Paulo de Tarso e Jaime Neto. Deputado Júlio Campos, quero começar essa entrevista falando sobre a CPI do Cachoeira, né? O que a gente tem visto de bate-boca naquela CPI é um negócio impressionante. E o que a gente percebe nesses bate-bocas é partidos defendendo os seus aliados. E parece que a questão central, que deveria ser realmente a investigação dos fatos, está sendo jogada para escanteio. Qual é a sensação que o senhor tem sobre o desempenho da CPI do Cachoeira? Boa noite, deputado. Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar os telespectadores do Canal 27 e o programa de vocês, Conexão 27, da qual eu já sou um assíduo telespectador nas noites de domingo. Eu quero cumprimentar todos os outros dois jornalistas, meus amigos Paulo e o Jaime, e dizer que realmente a CPI do Cachoeira é o tipo da CPI que não deveria ter acontecido. Foi lançado no momento errado, com pessoas erradas, comandando uma investigação que não tinha sentido de ser feita pelo Congresso. Por quê? Porque a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que são órgãos isentos das paixões políticas partidárias, já estavam muito adiantados nessa investigação. Tanto é que não saiu do Congresso essa denúncia. Tanto é que não foi nenhum político que levantou a situação da CPI do Cachoeira. Foi a imprensa nacional, através de jornais do eixo Rio-São Paulo e as revistas de circulação nacional, que levantaram essa emblemática cachoeira e que depois, na avalanche de querer aparecer, de querer participar, é que um grupo de deputados e senadores resolveram criar essa CPI. E agora deu no que deu. É uma CPI que não vai nem para frente nem para trás. Como você bem disse, virou um pomo de discórdia entre os mais diversos partidos políticos que compõem a representação parlamentar brasileira. Veja bem, a CPI está perdendo toda a sua finalidade. Não vejo nem mais sentido em continuar da maneira que está, porque foi feita dizendo que era para investigar os assuntos de corrupção do Carlinho Cachoeira, da empresa Delta, da qual ele era associado ou pseudo-associado, um sócio secreto, e as suas ramificações junto aos órgãos governamentais. No entanto, pelos últimos acontecimentos, essa CPI virou uma CPI mais investigativa com relação ao governador de Goiás, Marconi Perillo, com relação ao governador do Distrito Federal, Agnello, e com relação a alguns parlamentares e até arquitetos, vendedores de casa, compradores. Quer dizer, perdeu toda a finalidade. Lamentavelmente, cada hora que a televisão Câmara e a TV Senado passam a transmitir ao vivo a TV lá na CPI, está baixando o índice de audiência, porque a população já desacreditou pelo comportamento antiético, pelo comportamento briguento, raivoso que está tendo aquela CPI. Infelizmente, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, errou no tiro. Ele achava que a CPI do Cachoeira ia atingir apenas o PSDB, atingir o Demóstenes de Torres, senador Demóstenes de Torres, que são figuras, o Marconi Perillo e o Demóstenes são figuras que ele detestava. E, nem tanto, atingiu também o PT. E se ir para o DENIT, vai explodir o governo dele e o governo da Dilma. O senhor engrossa, então, o grupo daqueles que dizem que foi o Lula o grande autor da criação da CPI. Com certeza, a presidenta Dilma não queria, ela sabia das consequências e vários ministros de Estado manifestaram o contrário, várias lideranças políticas ligadas ao governo não queriam isso, mas o Lula bateu duro, exigiu, queria porque queria sangue. Depois da doença dele, quando todo mundo achava que a pessoa que sofre de um câncer como ele sofreu, correndo risco de vida, ao sair da doença, ao ter o privilégio que Deus concede a poucos, de curar, de sair-se bem dessa tragédia, ele iria ter uma vida mais calma, mais tranquila, mais reflexiva, olhando mais para o próximo, com mais carinho, com menos sanguinidade, com menos raiva. Foi ao contrário. Ele voltou virulento e fez
praticamente a presidenta Dilma engolia e o PT engolia. O PT, a maioria dos deputados do PT não queriam também essa CPI. Foram cobrados muito caro pelo Lula e agora vão pagar um preço muito caro da desmoralização. O senhor acha que o fato de se vulgarizar mais uma vez uma CPI, de se levar, inclusive a deboche, né? Como o senhor mesmo falou com muita propriedade, a CPI perdeu a razão de ser, ela é motivo de riso, todo mundo começa a vulgarizar a todos aqueles que participam de CPI, como essa, por exemplo, do Cachoeira. O senhor acha que, independente de Lula, quem mais interessava esse tumulto todo? Olha, eu acho que é a imprensa brasileira, né? Que tem notícia diariamente. Não tendo um fato como essa, talvez com o esvaziamento que o Congresso Nacional sofre normalmente a partir de agora, com as eleições municipais, que é um assunto paroquial, a maioria dos deputados e senadores deslocam para os seus estados para cuidar das convenções, depois para cuidar da campanha e das eleições, a imprensa fica meio esvaziada. Então, tendo um assunto como esse, polêmico, e que causava um certo fé, agora não. Eu acho que com a desmoralização que ficou, mesmo assim, a própria imprensa já começou a sentir que vai ficar meio esvaziado no segundo semestre, né? Eu acho que não era uma estratégia do próprio PT no sentido de desviar a atenção do julgamento do mensalão, também, para trazer você essa abordou questão um assunto política? que eu tinha me esquecido. Realmente, uma das fórmulas que o Lula pensava assim, não o PT, porque o PT, a maioria, não pensava como o Lula. O Lula pensava que uma das formas de perturbar o processo de julgamento do mensalão, até atrasar este processo para depois das eleições, ou, se possível, o ano que vem, quando a maioria dos crimes cai já por prazo vencido, essa CPI iria fazer isso. Mas, no entanto, não deu certo. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal reagiu ao contrário, né? O novo presidente do Supremo, o ministro Carlos Aires Brito, aliás, tomou as decisões de não só exigir o imediato julgamento do caso, como fixou prazo, coisa rara na história do Supremo Tribunal Federal, de dar prazo. Dia tanto inicia, dia tanto tem que terminar o julgamento e vai terminar certinho no período final da campanha. Quer dizer, o tiro saiu pela culatra, agosto, né? Dia 2 de agosto começa e, no máximo, primeira quinzena de setembro está encerrado. Os que serão punidos irão ser condenados antes das eleições municipais. E a grande maioria, 90%, 80%, 100% são das bases do governo, atual governo, do governo passado. E 80% dessa base governista que está lá envolvido são pessoas ligadas ao PT. O senhor põe a mão no fogo para algum desses réus do mensalão, deputado? Dizem, a boca pequena, que o próprio José Dirceu, que é tido como chefe no mensalão, participou também muito de próximo junto ao Lula para fazer acontecer esse fato. Mas eu não tenho certeza, porque eu não acompanho, eu sou deputado de oposição, sou deputado dos democratas, somos uma minoria pequeníssima no Congresso hoje, para você ter ideia, a oposição brasileira foi reduzida a quase nada. Nós hoje, de 513 deputados federais, somos menos de 100 parlamentares que votamos com a oposição. Somos oposição ao governo Dilma Rousseff e ao PT, ao governo PT-PMDB. Por que a oposição no Congresso é fraca, deputado? Muitos que fazem um comparativo dizem que a oposição tinha que aprender com o PT na época que era oposição. Mas não foi isso. O que aconteceu no Brasil, que as eleições municipais viraram as eleições, dizem, pragmática. O cidadão não quer ser oposição. Ele elege pela oposição, usa a oposição. Nós fizemos 100 e tantos parlamentares. Só para o PSD, esse recém-partido criado pelo Dr. Kassab, Gilberto Kassab, os democratas e os partidos que compõem a oposição perderam 48 deputados. Quase 50 parlamentares deixaram de ser oposição e passaram a ser um partido neutro, que é mais governista hoje do que os atuais governistas, e está já aguardando passadas as eleições municipais, o PSD incorporar definitivamente as bases do governo para receber o ministério. Então, hoje todo mundo quer ficar com as benesses do poder. São poucos políticos sérios deste país que ainda aguentam ser oposição, que fica sem ir ao ministério, conseguir arranjar alguma coisa, pedir alguma coisa, fazer negociatas, ficar dependente de protegendo empresários. Graças a Deus, desse mal nós estamos livres, né? Mas, infelizmente, eu não posso dizer, a grande maioria de deputados que foram eleitos à oposição quer ficar próximo ao poder para ter algumas vantagens. Quer dizer, pegar algumas migalhas que caem da mesa, porque a presidenta Dilma também não é de dar nada para ninguém.
Ela é meio dura nessa parte e a própria base governamental, que ficou muito forte, hoje tem reclamado, porque eles ficaram também desvalorizados perante o governo federal. A presidenta, com a maioria de 400 e tanto a menos de 100 a 90 deputados, ela precisa de 250 e pouco, maioria absoluta da Câmara dos Deputados, ela pode descartar 150 parlamentares que não está fazendo falta. Deputado, o senhor falou no começo da entrevista que a CPI poderia até tomar um rumo diferente se centrasse fogo nas investigações do DENIT. O senhor acha que era imprescindível a presença, por exemplo, do ex-diretor do DENIT, Luiz Pagô, na CPI? O senhor acha que ele poderia ser o homem-bomba dessa CPI, não? Não é homem-bomba, ele seria o homem da verdade. Ele ia contar o que aconteceu na gestão dele como diretor-geral do DENIT nos 4 anos do governo Lula e num ano do governo Dilma, com relação à pressão que ele sofria para superfaturamento de obras, para mudança de contratos, para beneficiar a Delta em várias coisas. Quer dizer, então, tanto é que até hoje não conseguiu se convocar Pagô. Por quê? O governo teme a verdade que o Pagô vai falar. E o Pagô está decidido, como cidadão brasileiro, a falar essas verdades que a CPI não quer ouvir. Inclusive, e não vai convocar. Inclusive, parece que em Goiás, a Assembleia Legislativa está fazendo a CPI, quer ouvi-lo, e quem sabe, com o que ele declarar em Goiás, repercute a nível nacional. A realidade é o seguinte, tudo que for para prejudicar o governo, aquela maioria absoluta dos componentes da CPI, que são governistas, não barram, não deixam. Querem ouvir arquiteto que reformou casa, mulher, ex-mulher, mulher do Cachoeira, aquelas conversas fiadas, menores, secretários de governo que nem telefonema tinha, quer dizer, como aquele do Distrito Federal, Cláudio Monteiro, que foi um boi de piranha, falou, nunca teve uma ligação dele com ninguém. Quer dizer, está acontecendo coisas que está desmoralizante. A própria presença da mulher, do Cachoeira, do arquiteto. Recém-mulher, né? Não também tem isso. Pouco tempo de E outra casamento. Coisa, um assunto que não tem nada a ver, porque o assunto perdeu totalmente o rumo. Estão investigando compra de casa, quando o mais grave é as obras superfaturadas, as implicâncias do Cachoeira junto a vários segmentos, a sociedade oculta do Cachoeira com a Delta, isso não vem à tona. Deputado, e o Demóstenes, que era do seu partido, qual que é a avaliação que o senhor tem? Ele era um dos principais líderes do partido, inclusive em nível nacional, senador atuante, e de repente cai por terra como um castelo de areia essas denúncias contra ele. Qual é a avaliação que o senhor tem do Demóstenes? Foi a grande decepção de todo o Congresso Nacional, que o senador Demóstenes Torres de Goiás não era apenas uma referência do partido do Democratas, nem da oposição, era uma referência do Congresso Nacional. Tanto é que senadores altamente expressivos da oposição tinham ele como referência máxima e do governo. O próprio senador Pedro Tax, que é da base do governo do PDT, que tem o Ministério do Trabalho, tinha ele como guru. Vários parlamentares da oposição nada faziam do Congresso sem ouvi-los. Mas foi foi uma tragédia, né? Uma pessoa que a gente achava que era um homem preparado até para ser presidente da República, chegou-se até a sugerir o nome dele para governador de Goiás, em seguida presidente da República, ou direto presidente da República daqui a 4 anos, está envolvido da maneira que está, né, com ligações telefônicas, é muito triste. Eu acho que essas denúncias são irrefutáveis. Infelizmente, a gente fica assim, totalmente decepcionado com o que ocorreu. O Democratas pode ter muitos defeitos, como nós temos, qualquer partido político, qualquer grupo político, mas o Democrata sabe cortar na carne no momento certo. Nós tivemos essa atitude corajosa de expulsar do partido o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, quando surgiu aquele escândalo no governo de Brasília. E agora o Democrata não vacilou um instante, expulsou imediatamente o Demóstenes Torres do seu quadro de filiados e do seu quadro, da sua bancada, no momento em que surgiu o envolvimento dele com a corrupção do Cachoeira. Falando em Congresso, falando em Câmara, falando de Brasília de uma maneira em geral, o senhor se levantou contra o fato de que se querer mudar o nome do ex-senador Filinto Miller da ala. E o senhor disse o seguinte, que eles estão querendo ultrajar a história. Como é que o senhor vê isso daí? Foi uma notícia que estourou em todos os lugares. O senhor parece que teria sido a única voz? Sim, veja bem, hoje a covardia tomou conta dos políticos. Principalmente quando fala de pessoas que compuseram governos passados, do tempo de Getúlio Vargas, do tempo do Juscelino. Hoje só vale político esquerdista, barbudo, petista e socialista. Quem é amigo de Fidel Castro, que é ditador de Cuba, quem é amigo do presidente da Venezuela, o ditador Hugo Chávez, quem é amigo desse
maluco da Bolívia, o Evo Morales, que é amigo do padre, do bispo, fazedor de filho, Fernando Lugo, da maluca lá, da presidenta da Argentina, que cada hora está bipolar, só que é prestigiado. O que ocorreu? A senadora Ana Rita, uma senadora do PT do Espírito Santo, teve a coragem de apresentar um projeto, não conhecendo a história de Filinto Milha, o seu trabalho como senador por Mato Grosso, o seu trabalho como senador brasileiro, 26 anos de mandato eletivo como senador da República, presidente por 2 vezes do Senado Federal e do Congresso Nacional, líder do governo Juscelino Kubitschek, líder da oposição ao governo Jânio Quadros, líder do governo Castelo Branco, presidente do Congresso Nacional, resolveu apresentar um projeto de lei mudando o nome da ala Filinto Milha, que foi construída por mim, quando primeiro secretário do Senado, de 93 a 95, para acomodar masculinamente os seus senadores que não tinham espaço disponível na ala Alexandre Costa, na ala Nilo Coelho, nós subimos desse projeto para o nome de Luiz Carlos Prestes, que, com todo respeito à figura do Prestes, mas também a coluna Prestes deixou muito rastro de violência, de maldade, principalmente aqui em Mato Grosso. Quando ele passou por aqui, vindo corrido para ir para a Bolívia, ele fez muitas coisas graves aqui em Mato Grosso, no resto do mundo, mas isso já passou, faz parte da história. E aí, o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, resolveu fazer um conjunto, junto com o senador Requião, da Comissão de Educação, e ao invés de levar esse projeto para o plenário do Senado, como deveria ser, porque é um projeto de resolução, a maioria dos senadores que cabe aprovar ou não, e eu tinha certeza que o plenário ia rejeitar, porque o Senado não é de mudar toda hora o nome, uma homenagem que foi prestada há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, quer dizer, seria, se fosse mudar o nome de todo mundo que serviu ao governo de Getúlio Vargas, nós tínhamos que então começar a mudar todas as ruas da cidade brasileira, que chama Rua Presidente Vargas, Avenida Getúlio Vargas, quer dizer, então, porque o Filinto foi um mero assessor de terceiro escalão, chefe da polícia do governo de Getúlio Vargas, que era um cargo de terceiro a quarto escalão, subordinado ao ministro da Justiça, subordinado ao Ministério do Exército, que é o Ministério da Guerra na época, que foi o presidente da República, Eurico Gaspar de Luta, e o próprio presidente da República, Getúlio Vargas. Então, resultado, nós fizemos um protesto e, atendendo ao nosso apelo, o senador Jaime Campos, em conjunto com os outros senadores, requereram agora que esse projeto não seja terminativo nas comissões e que vá para as outras comissões para ser ouvido e até ir para o plenário do Senado. Então, quer dizer, essa história ainda vai continuar. E nós vamos fazer o possível para que essa homenagem permaneça. Porque nós devemos muito a Filinto Milha, Mato Grosso, e o Brasil também, porque foi o Filinto Milha, o senador que lutou ao lado do Juscelino para aprovar a lei da mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Graças ao trabalho de Filinto Milha, ele conseguiu dobrar a antiga UDN para fazer a lei que autorizou a mudança para o Planalto Central. Graças ao Filinto Milha, a Brasília conseguiu ter a sua universidade. Um depoimento seríssimo do senador Darcy Ribeiro, que foi fundador da UNB, diz o seguinte: ele só conseguiu aprovar a criação da UNB, Universidade Nacional de Brasília, porque Filinto Milha pôs esse projeto e aprovou no plenário, quando ninguém acreditava que Brasília merecia ter uma cidade com 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, pudesse ter uma universidade nacional, né? E ninguém queria naquela época. O Filinto Milha, para Mato Grosso, foi o grande lutador do seu desenvolvimento. No governo do seu irmão, Júlio Miller, nós tivemos o maior desenvolvimento de Cuiabá como capital. Foi aberta a Avenida Presidente Vargas, construído o antigo Banco do Estado de Mato Grosso, que hoje é Secretaria de Cultura, o Colégio Estadual de Mato Grosso, que é o Liceu Cuiabano Maria de Arruda Miller, é igual o do Pedro II do Rio de Janeiro. Foi Filinto que conseguiu trazer esses recursos. A residência oficial dos governadores, que hoje é MT Fomento, e tantas obras. Além disso, quando senador também, no governo do presidente Médici, era líder do governo, presidente do Senado, ele conseguiu fazer o Prodoeste, o asfalto ligando São Paulo, Campo Grande e Cuiabá, só saiu em 1972, 1970 e pouco, 69 a 72, a pedido de Filinto Milha, que era líder do presidente Médici. O asfalto ligando Goiânia, Alto Araguaia, Rondonópolis,
também foi feito no governo do Médici com a pedido do Juscelino. A abertura da Cuiabá-Santarém foi uma obra que o Filinto lutou. E, principalmente, outro grande marco, ao lado de Garcia Neto, do saudoso deputado Garcia Neto, do saudoso senador Vicente Bezerra Neto, o Filinto conseguiu fazer com que a Universidade Federal de Mato Grosso, criada no governo do presidente Médici, quando o ministro da Educação, professor Coronel Jabas Passarinho, fosse a sede em Cuiabá. Se essa universidade hoje está em Mato Grosso, deva também às mãos duras de Filinto Miller, que exigia do presidente a valorização nossa aqui de Mato Grosso. Portanto, é um homem a quem Mato Grosso deve. E eu, como mato-grossense, defendi e consegui unanimidade em 94, quando aprovamos aquela resolução dando o nome de ala senador Filinto Miller, a ala que nós inauguramos na onde era o Serviço Médico do Senado. Portanto, eu tinha que falar a verdade, eu tinha que defender, como defendo toda a memória de todos os mato-grossenses, não é só de Filinto Miller. Falou contra Mato Grosso e eu estou lá em Brasília, pronto para guerrear e vencer essa guerra, porque Mato Grosso está acima das tradições políticas, do meu desejo, está acima de todos os meus interesses pessoais e políticos. Eu sou um bravo defensor da gente mato-grossense. Muito obrigado, então, pela sua presença essa noite aqui no programa Conexão. Entrevistamos aqui o deputado federal Júlio Campos, do Democratas. Quero agradecer a todos pela audiência. Nos encontraremos novamente domingo que vem. Uma boa noite a todos e um grande abraço.